Marta Negreiro, Sistema Verdes Mares. Queria que você falasse desse compromisso contra o Vasco. Queria saber se você assistiu o jogo de ontem. O Vasco jogou contra o Botafogo, o Clássico Carioca. Era um jogo de duplo interesse para vocês, já que o Botafogo é o líder e o Vasco o próximo adversário. E o que é que, se você assistiu, enfim, o que é que você viu de fragilidade, o que é que pode ser usado a favor do Fortaleza a partir desse último jogo e também se o adversário vem mais pressionado, né, para conseguir uma vitória aqui. O Vasco tem sido uma pedra no sapato do Fortaleza, foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessa atmosfera, dessa expectativa para enfrentar esse adversário difícil. Então, assisti, né, os melhores momentos, né, ainda mais, né, um interesse importante, né, do jogo contra do Botafogo, né, mas também já pensando no Vasco, né, uma equipe muito qualificada, né, que claro que na grama sintética o Botafogo impôs um ritmo muito forte, muito rápido, né, e né, os gols sempre em transições e também viradas de campo, né, então um cruzamento, né, de um lado, lá no segundo pau, o Savarino sozinho, né, depois teve o terceiro gol, né, para o Júnior Santos, que já tinha 2 adversários. Então, acho que é um time que o Botafogo é muito rápido, né? Então, acho que a gente tem que usar a velocidade contra o Vasco, né? A gente sabe que os jogos do Vasco, né, a gente não ganhou nenhum jogo, né, das 3 partidas que a gente fez nesse ano. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, jogo duro, né? Eles estão na 9ª colocação, estão sonhando com uma pré-Libertadores, né? Então, acho que para o ano do Vasco, né, próximo ano, seria muito importante, né? Então, acho que eles vão vir com tudo, né? Vão tentar fazer um jogo, né, seguro, né? Vão tentar evitar nosso jogo, né? Eu acho que eles vão esperar um pouco a gente, né? Vão vir no nosso erro. Então, a gente tem que estar concentrado, focado, caprichar no passe, né, nas transições e, principalmente, né, na eficiência, né? Em ser eficiente, com certeza, a gente vai conseguir, né, fazer os gols e sair com resultado positivo. Tinga, boa tarde, Eduardo Trovão, do Futebolês. Aproveitando aqui a resenha aqui fora, antes da gente vir para a sala, queria que você falasse disso, dessa situação do Vojvoda ser esse tipo de treinador, né? Ele passa a escalação para vocês, como a maioria dos treinadores, mas não necessariamente é definitiva, né? Fala um pouquinho dessa curiosidade dele, como é que ele diz para vocês se vocês vão jogar ou não. Então, é difícil, né? Ele é um cara que sempre coloca mais de 11, né, para assistir os vídeos, né, dos adversários, né? Então a gente nunca sabe, né, quem vai jogar, mas todo mundo está atento que pode ter a oportunidade de jogar, né? Então a gente tem que estar sempre atento, ligado, concentrado, que nem no jogo passado, né? Eu não ia sair jogando, né? Mas ele me trouxe para assistir os vídeos, né? E depois, né, tive que entrar, né, no lugar do Brits, né, no primeiro tempo. Então a gente tem que estar sempre ligado, concentrado, né? Não é porque, né, não vai jogar, a gente não tem que dar atenção, né? Eu acho que ainda mais a gente tem que estar mais ligado, né? Porque segundo tempo sempre os jogadores, né, que entram podem decidir, né, a partida, vão entrar descansado e com um passe, com uma assistência, com uma roubada de bola pode ajudar a gente a conseguir as vitórias. Então a gente tem que estar sempre muito ligado, concentrado. O Vojvoda é um cara que, né, não pensa, né, só com os 11, ele pensa no grupo todo, né? Então isso é muito importante e dá, né, para nós jogadores é muito melhor porque a gente tem que estar sempre concentrado e focado que, né, a gente pode estar nem no treino ali de titular, mas, né, durante o jogo ali ele pode ser a primeira opção e tu pode decidir, né? Então isso é muito importante e é bom para o atleta tá sempre concentrado do começo ao fim, né? Começo da semana até o final da semana, né, com o jogo, e isso é muito bom para nós jogadores. Primeiro, não é uma pergunta, não, é só um esclarecimento. Guilherme de Jesus da Silva. E por que Tinga? Que eu não estou lembrando o porquê Tinga. É porque na época, né, eu jogava na escolinha do Grêmio e o Tinga, né, que jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, no Inter, né, ele estava subindo profissional, né, e ele usava um tupetinho, né, só um tupetinho no cabelo aqui, né, só um cabelinho a mais aqui, né, e eu comecei a usar, mas nem era por causa dele, né? Aí o pessoal começou, Tinguinha, Tinguinha, Tinguinha. Aí eu tentei tirar. Aí quando quer tirar, fica, né? Aí ficou, quer saber, eu vou ficar. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque depois eu conheci ele, né? E vi a pessoa como ele é, né? E eu virei ainda mais ídolo, né, com ele, né? E ter uma referência também como ele. Então eu fico muito feliz, né? Ano passado eu encontrei ele lá no Sul também, a gente, né, fez uma coletiva, uma entrevista, eu e ele, né, contei um pouco das histórias, né,
e ele contou as dele, e eu fico muito feliz de, né, levar o nome dele, né, para o Nordeste, principalmente, né, então fico muito feliz e sempre, né, quando tem tempo, eu converso com ele, e ele é uma das referências para mim, né, e eu quero seguir, né, ele depois do pós-futebol também. Joia. Ô, Tinga, o maior jogador do Fortaleza, que atuou mais jogos oficiais, é Dude. Acho que você ouviu falar no Dude, volante de Jaguaruana. 402 jogos o Dude vestiu a camisa do Fortaleza. Você hoje tem 362 jogos. Está se aproximando do Dude. Você tem mais contrato um pouco mais longo com o Fortaleza. Tudo indica que você vai bater a meta, vai ultrapassar Dude e você ser o maior jogador de todos os tempos a vestir a camisa do Fortaleza mais vezes. O que representa isso para você quando você atingir 403 jogos com a camisa do Fortaleza? Nossa, isso aí vai ser uma honra, né? Acho que essa quantidade de jogos é muito difícil, né? De um atleta agora performar, né, e jogar, né? Porque não adianta tu jogar esses 300 jogos que as vitórias têm que acontecer, né? Os títulos, né? Então o jogador tem que ficar marcado com isso, né? Então eu fico muito feliz de estar, né, perto, né, dessa marca. Claro que para mim agora não faz, eu não fico me preocupando, né? Eu fico preocupando mais com as vitórias, né? E com o objetivo do clube, né? Que é chegar, né, principalmente numa Libertadores, né? Em busca do título, né, desse ano. E depois a gente vê, né, se a gente consegue chegar nessa marca, né, na próxima temporada. Mas eu fico muito feliz. O Dude é um cara que, né, já conversei bastante com ele, né? Um cara que é ídolo, né, da torcida, né, conquistou muitos títulos, né, um cara que sempre lembrado, né, e eu também quero ser lembrado também por tudo que eu conquistei, né, dentro e fora de campo. Então acho que seria muito bacana, bem legal, mas, né, eu acho que tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para acontecer, né. Acho que a gente precisa terminar essa temporada ainda. Temos mais 6 jogos, né, fazer o nosso melhor para conseguir nossos objetivos, né? Claro que passa tudo por sábado, né? Fazer um grande jogo contra o Vasco, e depois a gente vai em busca desse número mágico aí, mas eu fico muito feliz mesmo de né, tentar chegar nessa quantidade de jogos, não é para qualquer um, né? E fico muito feliz de, né, entrar para a história do clube mais uma vez. Boa tarde, Tinga. João Marcelo, da Rede Multi de Comunicação. Tinga, eu gosto de números, né? E hoje, vendo o Fortaleza superou o futebol nordestino na Série A de pontos corridos, com 60 pontos, passando Vitória, Sport, né? E vocês estão muito bem, obrigado, principalmente jogando dentro de casa. E no Brasileirão de pontos corridos, a gente vê 3 times conseguiram esse feito a não perder em casa todo o campeonato: Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro. Como você vê o Fortaleza nessa ascensão e sendo letal dentro de casa? E o que fazer para que vocês continuar com essa pegada dentro de casa? Olha, eu acho que a nossa intensidade, né? Claro que a gente, né, tem algumas coisas, né, a favor nosso, né? Que é o calor, né? Eu acho que o nosso estádio, né, a torcida, né? Eu acho que tudo influencia, né? E a gente treina, né, num calor também, né? 3 horas, 4 horas, né? Então a gente está preparado, né? Os adversários sentem, né, o começo de jogo, principalmente o primeiro tempo, né? Eles sempre conversam com a gente depois do intervalo: como é que vocês aguentam jogar nesse calor? Como é que vocês aguentam jogar esses 90 minutos? Né? E eles sentem, né? E é verdade, né? Então a gente tenta sempre fazer o nosso melhor, né? Já impor nossa intensidade do começo ao fim, né? Porque saindo na frente, né, o adversário tem que correr dobrado, né? Então cansa, né? E pode, né, ocasionar tontura, né, lesão, né? E eles têm que trocar, né? Tem as 5 trocas, então isso dificulta para o adversário, né? Então a gente tenta fazer o máximo para dificultar o adversário, né? Claro que tem os adversários que têm, né, o campo sintético a favor, né? Então a gente tenta usar nossas artimanhas aqui, né, na nossa casa, para a gente conseguir os resultados, né? E isso é muito importante, né, no decorrer do campeonato, ainda mais pontos corridos, né, que a gente precisa pontuar. Os 3 pontos contra o Flamengo, os mesmos do Vasco, mesmo do Atlético Goianiense, então é valioso. Então a gente tem que sempre se importar a cada rodada, né? Não é porque é o Vasco,
né, que está na nona colocação, que não vai ser mais importante quanto o Flamengo. Então, a gente tem que sempre pensar no próximo jogo, né, dar a maior importância e fazer o máximo para a gente conseguir os 3 pontos, né, e continuar, né, invicto, né, que é muito importante. É difícil, né, mas agora a gente tem mais 3 jogos na nossa casa, né, mas precisamos pensar no Vasco, né, sei do apoio do nosso torcedor, que é fundamental. Com certeza, né, vai ter 50 mil pessoas, né, nos apoiando, nos incentivando para a gente conseguir essa vitória. Boa tarde, Tinga. Ingrid Machado. Você falou sobre o Vojvoda preparar toda a equipe. Aconteceu com o Tite, pouquinho tempo antes de começar o jogo, o Cardona sentiu. Aconteceu com você também. Você entra, dá uma assistência, faz uma vitória muito importante, né, no momento onde Fortaleza sai para jogar 2 partidas muito difíceis e volta com 4 pontos. E nos últimos anos o Fortaleza tem calejado muito nessas competições difíceis. Esse ano faz a sua melhor campanha na Série A. Como você tem sentido esse crescimento da equipe em relação à ambição de conseguir mais nesses campeonatos que são os mais difíceis? Dessa vez até brigando por título, que era algo inimaginável há pouco tempo atrás. Como você avalia principalmente essa reta final, onde o Fortaleza, vindo de uma oscilação, já sai para 2 jogos difíceis e consegue 4 pontos e tem uma partida em casa, a torcida vai lotar o estádio. Como você faz essa avaliação desse momento do Fortaleza? Então, a oscilação é normal, né? Ainda mais a gente que está lá no topo da tabela, né? Se a gente não perder nenhum jogo, a gente vai ser campeão, né? Então, acho que acontece, né? Acho que todas as temporadas tem oscilação, não é só nós, todos os adversários, né? Tu vê agora o Palmeiras, né? Empatou contra nós, perdeu o Clássico, né? Então vai estar oscilando, né? E a gente tem que dar o máximo de importância a cada jogo, né? Não é porque a gente não pontua que a gente não está trabalhando, que a gente não está se entregando, né? A gente não relaxa, a gente sabe da dificuldade que é. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, né? Então a gente sabe da dificuldade que vai ser cada jogo, né? E a gente está muito preparado. Acho que, né, que a gente, cada ano o clube está evoluindo, né? Não só dentro de campo, mas fora, né? De estrutura, né? Tu vê que jogo passado a gente pegou um voo fretado e isso ajuda muito. Vocês não têm noção, né? De pegar um voo ali de 4 horas e meia direto, né? Bem confortável. Isso faz a diferença dentro de campo, né? Do que a gente pegar 3 horas e meia, ir para São Paulo ou ir para o Rio, ficar esperando 2 horas para depois pegar um outro voo. Isso faz uma diferença tremenda. Então, o clube tá investindo nisso, né? E ajuda, pode ter certeza disso. E então, a gente está muito preparado. A cada ano o clube investe, né? O Vojvoda quer mais da gente, né? Os jogadores, né? Tá chegando melhores jogadores, né? O investimento está sendo maior. Então, a gente está aos pouquinhos, né? Às vezes a gente não tem a noção do que a gente está fazendo, né? Porque a gente está vendo, né, cada ano melhorando, né, um pouquinho. A gente não está vendo o que a gente está fazendo, né? Mas é algo espetacular, que poucas equipes conseguem fazer isso, né, por tanto tempo, né? Então a gente está numa sequência, está melhorando, né? A gente não chegou no topo, vai demorar muito para chegar no topo, porque a gente trabalha muito, a gente quer mais, né? O Vojvoda pede mais para nós e a gente também quer mais, porque eu acho que a gente pode chegar no topo, pode melhorar, pode conquistar os títulos, né, maiores. Então a gente está bem preparado para fazer história no clube, né? Eu acho que não é porque a gente está nesse momento que a gente que vai relaxar, porque isso é muito pouco pelo que a gente está trabalhando, pelo que a gente começou desde o primeiro dia da temporada, né? Porque a gente merece muitas coisas boas, né? E, né, claro que a Sul-Americana, né, tem um sabor, né, amargo de não ter conquistado, né, ano passado, mas também esse ano de não ter chegado às finais, que a gente era um dos favoritos, mas isso acontece, faz parte, né, do futebol, e a gente está brigando até o final no Campeonato Brasileiro, que isso não acontecia, né, há tanto tempo, né? Então a gente quer melhorar, né, e continuar trabalhando com muita humildade, pés no chão, né? Cada ano, o próximo ano a gente vai melhorar, vai querer, né, continuar, né, brigando lá em cima e também conquistar títulos maiores. Boa tarde, Tinga. Bruno Quintino, do Expresso Tricolor. Foi mencionado em alguma pergunta anterior sobre os confrontos com o Vasco, e você comentou que foram 3 confrontos, né? 2 empates pela Copa do Brasil, em que acarretou a eliminação, e um confronto lá em São Januário, que foi um 2-0 para o Vasco. Agora é jogando em casa. E eu gostaria de perguntar, quais foram as lições desses confrontos? Porque, conversando com alguns torcedores, eu percebi que está um pouquinho engasgado. Afinal de contas, foram 3 jogos e nenhum deles conseguiu o objetivo. E agora, jogando em casa,
com o time embalado, com a torcida chegando junto, eu queria perguntar quais foram as lições desses jogos contra o Vasco para se poder, dessa vez, sagrar-se vitorioso? Olha, as lições desses 3 jogos, assim, me lembrando aqui, eu acho que na Copa do Brasil a gente não fez o dever de casa, né? Não conseguiu a vantagem, né? Então a gente foi, né, com empate para lá e a gente fez um grande jogo lá, né? Claro que a gente teve nossos vacilos, né? Saímos na frente, depois tomamos a virada, depois empatamos no final do jogo. Então acho que a gente fez um grande jogo, né? No meu entender, né? Claro que a gente perdeu nos pênaltis, né? Então acho que às vezes nos torneios de Copa é melhor o resultado do que o jogo, né? No rendimento, né? E no Brasileiro, né, teve a expulsão do Hércules no primeiro tempo, né, que isso foi fundamental, né, porque jogar com um jogador a menos é complicado, ainda mais no Campeonato Brasileiro, na intensidade que a gente joga, né? Isso faz muita falta, né, um jogador a menos. Então acho que a gente sabe que está faltando, né? Acho que a gente terminar com 11, com certeza, né, a gente vai ter mais capacidade de vencer os jogos, né? Como no último jogo aqui em casa, né, a gente perdeu 2 jogadores, né? Eu e o Marinho. Então isso faz a diferença, porque a gente fez um bom primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, né? Saímos com 1-0 com a vantagem, né? Mas aí a gente tomou um empate no comecinho, mesmo com 11 jogadores, mas depois teve as 2 expulsões, então faz a diferença. Eu acho que a gente sabe que a gente precisa manter nossa regularidade dentro de casa, né? Começar bem e terminar bem, né? Eu acho que o primeiro tempo a gente tem que continuar, né? E eu acho que o intervalo, a gente voltando no segundo tempo, a gente tem que entrar mais ligado, mais concentrado para não ser surpreendido e também a gente surpreender o adversário e conseguir as vitórias. Boa tarde, Tinga. Anderson Azevedo, do Futebolês. A gente sabe que matematicamente o título ainda é possível. É complicado porque o Botafogo tem 7 pontos de distância e, como a gente costuma dizer aqui, parece que o Botafogo está com cão nos couros. Para perder está difícil. Mas o time está só a 1 ponto do Palmeiras. Você já está aqui há bastante tempo, é conhecedor da história do clube, sabe que o Fortaleza tem 2 vice-campeonatos nacionais, 2 Taças Brasil. Inclusive, vices para Botafogo e Palmeiras, coincidentemente. Como o vice-campeonato ele é possível, eu quero saber para você, para o Tinga, o que é que ele significaria terminar o Campeonato Brasileiro numa 2ª posição, num vice-campeonato. Naquele tempo, o Campeonato Brasileiro era numa outra configuração, era regionalizado, os times do Nordeste só enfrentavam os do Sudeste exatamente nessa decisão, foi quando o Fortaleza perdeu. Então, nessa conjuntura, nessa dificuldade que é o Brasileirão, terminar na 2ª posição seria o maior feito do Campeonato Brasileiro, na sua opinião? Não seria, digamos assim, os holofotes maiores para o campeão, mas seria para o Fortaleza, por tudo que o Fortaleza passa, conseguir chegar no vice-campeonato? Olha, com certeza, mas muito depende, né? Porque se tiver na última rodada a gente precisar ganhar para ser campeão e perder e ficar em vice, eu acho que o torcedor não vai ficar feliz, né? Então, acho que a gente tem que sempre saber, né, valorizar ao máximo, né, a 2ª colocação, né, mas o torcedor quer ser campeão, né? Eu sei que da importância que é, né, de chegar numa vice-liderança, mas eu acho que a gente tem que viver um momento, né? Eu acho que a gente tem 6 jogos, né? Claro que nessas últimas temporadas, né, o Fortaleza conseguiu sempre engatar vitórias, né, uma atrás da outra, né? Então, acho que a gente tem que pegar isso, né, como um aprendizado, saber que final de campeonato é difícil, né, tem muitos adversários que brigam lá embaixo, né, então acho que a gente precisa focar, jogar jogo, né, e depois a gente vê, lá no final a gente vê o que a gente pode conquistar, ver o que vai ser bom, né, mas se a gente fazer o nosso melhor, conseguir as 6 vitórias, né, a gente vai ver se conseguiu o título, se conseguiu o 2º lugar, se conseguiu o 3º, né, então acho que fazer o nosso melhor, eu acho que vai ser bom para nós e, né, uma sensação de dever cumprido. Tinga, última pergunta. Você falou sobre o estádio, né, nesse sábado, que vai estar lotado, já saiu inclusive uma parcial de público. Mais de 30 mil pessoas já confirmaram sua presença e hoje ainda é quarta-feira, né? Queria que você falasse um pouco da importância do torcedor nesse momento. Como o Anderson falou, você já está há bastante tempo no clube, já viveu muita coisa e nesses últimos anos o Fortaleza tem crescido de uma forma tão acelerada que o torcedor sobe a régua, mas às vezes fica até difícil de conseguir dimensionar, né? Você falou que é difícil para você dimensionar, para o torcedor também às vezes é difícil de racionalizar de tanta coisa que acontece, né?
Como você vê essa importância do torcedor junto com o clube nesse crescimento que tem sido tão importante e o que se pode esperar ainda desse Fortaleza? Então, né, o nosso torcedor eu acho que é o nosso 12º jogador, né? Tá sempre nos incentivando, nos ajudando, né? Eu acho que nós dentro de campo criamos a expectativa, né, desde o começo, né, brigando lá em cima. Então, claro que é culpa nossa de estar rendendo muito, né, e o torcedor sonhando, né, sonhando alto, né, e quando vem derrotas, empates, né, o torcedor fica chateado, né, mas eu acho que o torcedor precisa entender, né, tudo que está acontecendo no clube, né, tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, né, e tudo que aconteceu, né, com o clube anos atrás, né, e o que está acontecendo no momento, né. Eu acho que o nosso torcedor, né, vê ali, né, o Fortaleza, né, brigando lá em cima, brigando com grandes clubes, né, orçamento, né, torcida não, porque a nossa torcida é incomparável, né, tem a nossa força, né, então acho que a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né, o torcedor precisa saber que precisa nos ajudar ainda mais, né, claro que o torcedor está nos ajudando, mas eu acho que pode ser mais, né, eu acho que teve alguns jogos que o torcedor não compareceu, né, e ele sabe, né, a gente não entendeu, mas ele sabe que precisava ter um pouquinho mais. Claro que o horário era ruim, né, o dia era ruim, né, mas a gente está brigando lá em cima. E agora, com um horário bom, né, um momento bom, né, com certeza vai ter 50 mil, né, e a gente sabe da força, né, e sabemos que, independente de qualquer coisa, o nosso torcedor fiel vai estar lá nos apoiando, nos incentivando, né, e eu quero que ele só nos incentive ao máximo. Claro que tem um adversário, vai ser um jogo duro, difícil, né? A gente quer sempre fazer o nosso melhor, ganhar de goleada, fazer, né, um espetáculo, mas não é toda vez, né? Porque tem um adversário que quer fazer o máximo também. Então, acho que o torcedor precisa ter um pouquinho de paciência, né? Mas nos incentivar ao máximo, que a gente vai lutar por eles, vai fazer o nosso melhor para a gente conseguir, né, um resultado positivo, né? E dar o máximo de alegria para o nosso torcedor, né? Que eu conheço, eu sei que o torcedor está entusiasmado, né, com tudo que está acontecendo, né? Depois de um tanto tempo vai voltar para o Castelão lotado no final de semana, né? Que faz tempo que a gente não joga no final de semana. Isso faz a diferença, né? A gente sabe bem, o calendário tá muito diferente, né, desse ano, né? Jogo em todos os dias da semana. Então isso é ruim para o nosso torcedor, né? Que tem que trabalhar, né? E a gente sabe disso, da importância dele, né? E eu sei que eles vão vir, vão lotar o estádio, vão nos apoiar, e a gente vai fazer o máximo para dar alegria para eles e terminar, né, a temporada, né, dando as maiores alegrias para o nosso torcedor.